todos! Eu sou Estela Pieve, coordenadora de projetos no Instituto Escolhas. Bem-vindos ao curso Boas Práticas para Pesquisas que Acessam Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado. O Instituto Escolhas é uma organização socioambiental e sem fins lucrativos, que busca qualificar o debate público, analisando os principais desafios do país e propondo soluções capazes de efetivar o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades. Atualmente, desenvolvemos estudos e análises nos campos da agricultura urbana, mercado de terras, energia e bioeconomia. Todas as nossas publicações estão disponíveis no nosso site, www.escolhas.org. Desde 2020, o Escolhas vem propondo caminhos e soluções para destravar a bioeconomia. Isso inclui o aperfeiçoamento e a divulgação dos marcos legais que dão viabilidade econômica às atividades que mantêm a floresta em pé, como é o caso da Lei Federal número 13.123. 7 anos após a criação dessa lei, muitos pesquisadores ainda têm dificuldade em interpretar e atender às exigências de regulamentação de suas pesquisas. Por isso, o Instituto Escolhas buscou parcerias com instituições de ensino superior da Amazônia Legal para criar este curso. Nosso objetivo aqui é oferecer instrumentos aos pesquisadores interessados em adequar as suas pesquisas acadêmicas a esse marco legal e garantir as boas práticas que reconhecem a importância das populações tradicionais na conservação da nossa biodiversidade. Hoje, na nossa segunda aula, será ministrada por Anita Pissolito Campos e pelo João Emanuel Cordeiro Lima, ambos do escritório Nascimento e Mourão Advogados. Anita é advogada, mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, professora de graduação e pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e na Business Schools, São Paulo. João é advogado, palestrante e professor na área ambiental. Mestre e doutorando em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo, é professor palestrante da Fundação Getúlio Vargas, Universidade São Judas Tadeu e da PUC São Paulo. João, Anita, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado, Estela, pela gentil apresentação do nosso curso. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, primeiramente. Hoje, como já antecipado pela Estela, nós teremos aí a nossa segunda aula, depois de uma brilhante aula inaugural do professor Braulio. Hoje, efetivamente, entraremos no conteúdo programático do nosso curso. E essa nossa aula será dividida em duas partes. Numa primeira hora, nós trataremos comigo de algumas normas internacionais que tratam da proteção da biodiversidade e, mais especificamente, que regulamentam o que a gente chama de regime jurídico de acesso e repartição de benefícios no mundo. E também daremos aqui os fundamentos, as linhas gerais dessa regulamentação no Brasil, ou seja, de como o Brasil transformou em legislação nacional aquilo que estava previsto em normas internacionais. Então, vai ser uma oportunidade para a gente discutir o que é a Convenção sobre Diversidade Biológica, o que é o Protocolo de Nagoya, que é uma grande novidade para todos, para entender um pouco como que o Brasil começou a regulamentar esse tema que impacta tanto, que interessa tantos pesquisadores hoje, que é o acesso e repartição de benefícios. Então, vamos conhecer o histórico da nossa antiga medida provisória, que regulamentou esse assunto por tanto tempo, e que ainda é importante, a gente ainda precisa entendê-la, porque algumas das ações que nós precisamos adotar hoje ainda decorrem dessa medida provisória, apesar dela ter sido revogada e ter dado espaço para uma nova lei, que é a Lei 13.123 de 2015. E na segunda metade da nossa aula, que será ministrada pela Anita, na nossa segunda hora de aula, ela tratará no detalhe de todos os aspectos da nossa legislação de acesso à biodiversidade da Lei 13.123. Então, vamos debater com a Anita o conceito de acesso, o que é repartição de benefícios, como que funciona tudo isso, quais são os elementos centrais da nossa legislação de acesso à biodiversidade. Como vocês bem sabem, hoje é o nosso primeiro encontro. Nós teremos outros encontros posteriormente em que a gente aprofundará algumas questões igualmente relevantes,
como a aplicação dessa lei especificamente para a atividade de pesquisa, assunto que nós debateremos na próxima aula. Depois debateremos toda a relação dessa legislação com o conhecimento tradicional associado, tema tão importante. E, por fim, a gente vai ter aqui um workshop mesmo prático, aplicando essa lei dentro do CISGEM, que é uma das suas espinhas dorsais, aí, dos seus eixos centrais, e que precisa ser reconhecido para que a gente possa efetivamente cumprir o que dispõe essa legislação. Então, para fins metodológicos aqui, até para facilitar o nosso acompanhamento da exposição, eu me valerei aqui, e a Anita também, de uma apresentação de PowerPoint que será compartilhada com vocês posteriormente. Então, vocês vão ter todo esse material, não só nosso, mas também dos outros professores que estarão com vocês nos nossos próximos encontros. Então, dito isso, e sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela da minha apresentação com vocês aqui, e já queria deixá-los muito à vontade para, reforçando a mensagem da Estela, se valerem aqui do perguntas e respostas, sempre que tiverem dúvidas, para que a gente possa interagir ao longo dessa exposição. Isso pode ser feito, as perguntas e respostas ao longo da aula, mas nós teremos também um momento específico, já nessa primeira metade da aula e também na segunda metade, que será com a Anita, para que a gente trate dessas perguntas e respostas. Tá? Então, a ideia é que a gente faça uma exposição aqui por um período aproximado de 1 hora e que a gente reserve um tempinho para essas perguntas e respostas antes do nosso intervalo. E na sequência que a gente siga essa mesma metodologia. Então, vamos lá, compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa iniciar. Bom, como já antecipamos, a ideia aqui do nosso curso é tratar da legislação de acesso à biodiversidade, né, de modo a apresentar boas práticas para as pesquisas que acessam tanto patrimônio genético como conhecimento tradicional associado. E na aula de hoje, especificamente, a gente vai tratar da proteção jurídica da biodiversidade. Por que a preocupação nossa com a biodiversidade? Esse é um tema que acho que deve inaugurar aqui, ainda que de forma breve, qualquer discussão relacionada à legislação. Porque senão a discussão da legislação perde o sentido. Legislação, seja ela qual for, ela sempre vem, ela sempre nasce como uma resposta da nossa sociedade, seja a gente tratando de um tratado internacional, de uma convenção internacional, de uma lei local, sempre nasce para proteger algum valor de interesse da humanidade. E aqui não é diferente. Quando a gente está falando de biodiversidade, a gente está falando de algo que é absolutamente vital para que a gente tenha a vida que nós conhecemos. Em um trabalho conhecidíssimo, de referência, que é multicitado hoje, do Millennium Ecosystem Assessment, se propôs, à época, uma classificação dos benefícios, das utilidades que a biodiversidade presta para o homem em 4 grupos, os chamados serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos são divididos em serviços de suporte, de provisão, de regulação e serviços culturais. Esses serviços todos são os benefícios que a biodiversidade presta para o homem, e são absolutamente fundamentais. Então, um serviço de suporte, como a ciclagem de nutrientes e a formação do solo, é vital para que a gente tenha, por exemplo, a produção de alimentos. E a produção de alimentos em si é um serviço de provisão, assim como é a oferta de água, a oferta de outros materiais, como madeira, fibra, que a gente utiliza no nosso dia a dia. O serviço de regulação que garante o clima, por exemplo, como nós temos aqui, que regulam esse clima, que regulam as enchentes, que regulam ciclos de doenças. E os serviços culturais é o que nos permite aí desfrutar de bens fundamentais para a nossa vida, como contemplar a natureza. Então, todos esses serviços, nós como sociedade, extraímos da biodiversidade. E apesar disso, apesar de nós termos esse serviço como algo fundamental para que a gente viva a vida que nós conhecemos, a relação do homem com a biodiversidade, e não é de hoje, ela sempre foi uma relação difícil, ela sempre foi uma relação tormentosa. E não é de hoje. Por vezes a gente se deixa enganar pelo mito aí do bom selvagem, da ideia de que somente a partir dos tempos mais recentes o homem passou a ofender a biodiversidade de uma forma mais vigorosa. Mas a verdade é que estudos mais recentes demonstram que até os homens pré-históricos
atuavam de forma muitas vezes predatória com a biodiversidade, mesmo sabendo que ela tinha toda a importância de que falamos há pouco, né? Um estudo recente, por exemplo, divulgado em 2018, demonstrou, levantou uma hipótese de que os homens pré-históricos, os humanos pré-históricos, teriam sido responsáveis pela extinção de pássaros gigantes, que antes havia uma hipótese que não seriam os homens, que até a extinção teria sido levada por mudanças climáticas, mas hoje não. A hipótese mais forte é que nós tenhamos sido responsáveis por isso mesmo, com a importância que a biodiversidade tem. E isso, ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento de tecnologias cada vez mais poderosas, nos levou a intensificar ainda mais esses problemas causados com a perda da biodiversidade. Para ficar em um exemplo importante, na década de 80, quando a ONU constituiu uma comissão para estudar novos modelos de desenvolvimento, a gente teve um desenvolvimento do que a gente chama de direito ambiental internacional ali a partir da década de 70, e já na década de 80, a ONU constituiu uma comissão para estudar como nós deveríamos lidar com a natureza, para entender que tipo de desenvolvimento ou que tipo de modelo de desenvolvimento seria adequado para que a gente tivesse uma vida mais equilibrada. E esse trabalho, essa comissão, ela resultou em um relatório, um conhecido relatório intitulado Nosso Futuro Comum, que foi publicado pela ONU, também conhecido como relatório Brundtland, né, porque foi liderado o trabalho pela ex-primeira-ministra norueguesa Gro Brundtland, e já nesse material da década de 80, já havia se constatado que um consenso crescente de que as espécies da biodiversidade estavam desaparecendo em um ritmo nunca antes testemunhado no planeta. Então, sim, é um problema antigo, mas esse problema vinha se intensificando. E estudos ainda mais recentes, mesmo posteriores à adoção de convenções como a Convenção sobre Diversidade Biológica, têm demonstrado que, mesmo todo o nosso esforço, ainda não é suficiente. Por exemplo, esse estudo divulgado pela painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, estudo extremamente recente, agora, de poucos anos atrás, demonstrou que dados alarmantes, que só reforçam a importância de que a gente tenha a observância de regras que foram criadas e que conheceremos aqui, de proteção à biodiversidade. Esse estudo indica, por exemplo, que 1 milhão de espécies de animais e plantas já estão ameaçados de extinção, que 75% do ambiente terrestre e 66% do ambiente marinho já foi fortemente alterado por ações humanas, que 85% das áreas úmidas existentes em 1700 já foram perdidas até 2000. Então, são indicadores aqui que demonstram um quadro ainda grave, né? Grave ao ponto de se levar cientistas renomados a afirmar que a nossa perda de biodiversidade é tão acelerada que nós, especialmente em países biodiversos como o Brasil, estamos perdendo a biodiversidade antes de conhecê-la, ou seja, há espécies que estão sendo levadas à extinção antes que os pesquisadores possam descrevê-las. Então, esse quadro não é um quadro alvissareiro, né? E já não era assim, especialmente na década de 80, quando o mundo começava a olhar com mais atenção para a questão ambiental, quando o mundo começava a olhar a partir de dados científicos mais sólidos, de constatações como essas que nós trouxemos aqui em estudos mais antigos, de que a perda de biodiversidade era de tal ordem acelerada que era preciso fazer algo, era preciso adotar medidas talvez mais robustas do que a simples elaboração de estudos científicos ou do que a simples adoção de declarações internacionais sem força vinculante, como é o caso da Declaração de Estocolmo de 72 ou da Declaração mesmo do Rio de 92. Era preciso dar um passo além. E foi aqui que entrou em jogo, com maior intensidade, o direito e o direito internacional voltado à proteção do meio ambiente. E eu diria que o filho mais relevante desse processo em termos jurídicos foi a chamada Convenção sobre Diversidade Biológica, que é a base de tudo que a gente vai conversar aqui ao longo dessas nossas semanas, né? A Convenção sobre Diversidade Biológica é um tratado internacional, é ainda hoje o principal tratado internacional de proteção da diversidade biológica.
Esse tratado ele reconhece, ele é um marco, porque ele reconhece os inúmeros valores associados à biodiversidade. Ele reconhece tudo aquilo que o Millennium Ecosystem Assessment já havia sinalizado lá atrás, de que a biodiversidade presta serviços extremamente relevantes para o homem. E, por isso, ela tem valor ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. Então, diante disso, é fundamental protegê-la. E a adoção de um tratado internacional vinculante, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica, seria uma forma adequada de se buscar endereçar este problema. É claro que um tratado por si só, assim como uma lei interna por si só, não resolve o problema, não resolve problema algum, né? O tratado é um primeiro passo. A implementação desse tratado é que é vital para que a gente alcance os seus objetivos. E que objetivos foram esses que foram fixados com esse tratado e que tem tudo a ver com o que a gente vai estar falando aqui ao longo, estaremos falando aqui ao longo dessas semanas. Ele estabeleceu 3 objetivos fundamentais. O primeiro foi a conservação da diversidade biológica. Veja que a gente está falando aqui de conservação, né, e não de preservação. A ideia não era manter intocado toda a biodiversidade. Sabemos que a biodiversidade é essencial para que o ser humano tenha a vida que nós desejamos. Mas essa utilização precisa ser sustentável. E, por isso, o seu segundo objetivo é justamente a utilização sustentável dos componentes da biodiversidade. E o terceiro objetivo, que claramente foi pensado para alimentar os 2 primeiros, foi pensado como um mecanismo para promover a conservação e a utilização sustentável, foi a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, podendo essa repartição ocorrer, inclusive, disse a CDB, mediante o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência de tecnologia. Se os 2 primeiros objetivos parecem intuitivos, esse segundo, pelo menos num primeiro olhar, num olhar de quem está começando a estudar a CDB, usualmente não é tão óbvio, né? Demanda aí uma explicação adicional. Por que essa previsão de repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos? E para entender isso, basta que a gente dê um passo atrás na história e que a gente entenda aqui uma relação de poder fundamental entre os países detentores de tecnologia e os países detentores da biodiversidade. A gente está falando de uma convenção aqui que foi negociada ainda no final da década de 80. E na década de 80, nós já tínhamos a consciência, eu diria até antes disso, mas isso estava em evidência na década de 80, de que a biodiversidade era uma riqueza que poderia ser transformada em produtos e serviços de alto valor agregado quando eu a combinasse com tecnologias relevantes, né? Em 1982, por exemplo, a gente tem a criação, né, a construção, desenvolvimento de micro-organismos, ou seja, biodiversidade, que tem seu código genético modificado para produzir insulina humana. Antes disso, a gente usava, como os especialistas sabem, insulina de porco, que causava rejeição, né? Então, tinha um desafio aqui para o corpo humano, para aqueles que precisam tomar insulina. E com a combinação de tecnologia com biodiversidade, já na década de 80, a gente passou a produzir insulina humana a partir de uma bactéria geneticamente modificada. Pouco tempo depois, para fazer cortes aqui um pouco arbitrários, mas só para mostrar o contexto do que a gente vivia na década de 80, a gente teve o desenvolvimento do primeiro tomate geneticamente modificado. Então, a gente saltou da saúde humana para a alimentação, de novo, com a combinação entre biodiversidade e tecnologia. Então, já estava claro, e aqui são só alguns exemplos, na década de 80, e quando a CDB foi negociada, a Convenção sobre Diversidade Biológica, que a biodiversidade tinha um valor, e esse valor era especialmente relevante quando combinado com a tecnologia, né, com as ciências biológicas. Mas os países em desenvolvimento, muitas vezes não eram detentores dessa tecnologia, ou mesmo de recursos capazes de transformar a sua biodiversidade em algo valoroso, como essas invenções que mencionamos há pouco. E, ao mesmo tempo, em geral, os países em desenvolvimento eram aqueles que eram detentores da maior biodiversidade do mundo. Então, nós tínhamos uma relação de poder que se materializou aqui
na negociação desse tratado internacional de forma curiosa e diversa do que a gente vê na maior parte dos tratados internacionais. O que a gente percebe nas negociações multilaterais, em regra, é uma prevalência, se não total, mas pelo menos em parte, da vontade dos países com maior tecnologia, maiores recursos, e que tem capacidade até de financiar melhores missões diplomáticas para negociar esses acordos, né, maiores, mais preparadas. Você percebe nos acordos internacionais em geral uma prevalência de interesse de países desenvolvidos sobre os países em desenvolvimento. Mas aqui, no contexto da CDB, esse quadro, de certo modo, se equilibrou, porque se de um lado você tinha, de fato, os países desenvolvidos que tinham tecnologia para transformar a biodiversidade em realidade, de outra, a maior parte da biodiversidade, ou seja, o grande ativo que se queria proteger, ele estava, em grande parte, nos países em desenvolvimento. Nesse slide aqui, eu busco mostrar um pouco essa realidade. Veja que aqui, quando nós buscamos os países com maior número de patentes em biotecnologia, primeiro ao 10º, aí, considerando o intervalo de 81 a 2019, vocês percebem que a maior parte deles, a esmagadora maioria, são países desenvolvidos. O Brasil não está aqui, por exemplo. Por outro lado, nesse segundo bloco aqui embaixo, onde nós temos os países mais ricos em biodiversidade, os chamados países mega biodiversos, a gente percebe que os países desenvolvidos, em sua grande maioria, não aparecem aqui. Tirando a Austrália aqui, que é um pouco estranho no ninho, que é um país mega biodiverso também e, além de tudo, detentor de alta tecnologia, a maior parte dos países aqui são países em desenvolvimento. Então, essa equação levou os países em desenvolvimento a ter um trunfo que resultou nesta previsão aqui que nós falamos há pouco, de que um dos objetivos deveria ser repartir os benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. Por quê? Porque os países desenvolvidos falaram, bom, tudo bem, vamos proteger a biodiversidade e a maior parte da biodiversidade é minha. Porém, você, país desenvolvido, que possivelmente terá maior condição neste momento de se valer da biodiversidade para transformá-la em bens, em serviços de alto rendimento, você deverá se obrigar a repartir partes dos benefícios decorrentes dessa utilização dos recursos genéticos contidos nessa biodiversidade. E para materializar isso aqui, para transformar em realidade aquele objetivo de repartição de benefícios, a CDB ela trouxe duas previsões que, na minha visão, são centrais para tudo que a gente vai estudar daqui em diante. A primeira, que está aqui embaixo, no artigo 15, foi o reconhecimento em um tratado internacional de algo que, de algum modo, já era reconhecido, mas não com esse vigor, que era a soberania dos Estados sobre os recursos naturais existentes em seu território, inclusive no que diz respeito à autoridade para consentir ou não com a realização de acesso a esses recursos genéticos. Isso é dizer que cabe ao Brasil, por exemplo, na condição de grande detentor da biodiversidade, definir se e como os recursos genéticos existentes na biodiversidade do nosso território serão acessados, seja por pesquisadores nacionais, seja por pesquisadores estrangeiros, seja por empresas, governos nacionais ou estrangeiros. Então, garantiu-se, de um lado, a soberania dos países em desenvolvimento, aliás, garantiu-se a soberania de todos, mas os países em desenvolvimento tinham mais a ganhar aqui, porque eram os grandes detentores da biodiversidade. Então, garantiu-se o reconhecimento dessa soberania e o direito de se consentir ou não com o seu acesso. Guardem essa ideia de acesso, a gente volta a falar sobre ela em seguida. Por outro lado, trouxe para os países desenvolvidos o dever de repartir, reconheceu-se, né, que os países desenvolvidos, quando desejassem obter esse consentimento, deveriam compartilhar de forma justa e equitativa os resultados dos seus desenvolvimentos quando decorrentes da utilização de recursos genéticos dos países, de outros países quaisquer, né? Inclusive os países em desenvolvimento. Então, essa equação é a equação do mecanismo chamado de acesso e repartição de benefícios. E é esse mecanismo
que gravita em torno da legislação de acesso e repartição de benefícios, que é o grande objeto aqui do nosso curso. Como que o Brasil, então, se posicionou em relação a essa convenção que trazia previsões tão relevantes? O Brasil participou ativamente da negociação da CDB, foi um dos países que brigou para a consolidação dessa noção de mecanismo de acesso e repartição de benefícios, desse reconhecimento da soberania dos países sobre os seus recursos e da obrigatoriedade de repartição de benefícios. Então, o Brasil foi muito ativo nessa negociação, tanto que quando a convenção foi aberta para assinatura em 92, na ECO 92, aqui no Brasil, o Brasil foi um dos primeiros a assinar. Tá? O texto da convenção foi rapidamente aprovado pelo Congresso Nacional em 1994, então, poucos anos depois. A gente sabe que o processo de internalização de um tratado internacional no Brasil é um processo complexo, que se inicia com a assinatura do presidente da República ou do representante do Poder Executivo, foi o que o Brasil fez aqui, mas ele depois precisa ser submetido a um fluxo interno de aprovação previsto na nossa Constituição. A segunda fase é justamente a aprovação pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, então as duas casas precisam aprovar, isso aconteceu já em 94. Em seguida, o presidente da República precisa depositar um instrumento de ratificação, então tem mais uma fase aqui, e por fim, que aqui no Brasil aconteceu em 94, e por fim, há ainda a necessidade de publicação de um decreto de promulgação, que é o que determina a execução, que dá publicidade ao tratado internacional em território nacional. Esse é o fluxo básico para a internalização de qualquer tratado internacional no Brasil. Então, vejam que entre a assinatura do Brasil e a efetiva entrada em vigor desse tratado internacional em território nacional, a gente passou por um longo período. O mesmo aconteceu recentemente com o Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya, de que falaremos daqui a pouquinho, também nós assinamos lá atrás, mas demoramos bastante para chegar na fase de ratificação, nem chegamos ainda na fase de promulgação. Então, o Brasil passou a fazer parte do protocolo da Convenção sobre Diversidade Biológica, lá em 1998, passou a fazer parte ali, em 94, ratificou, em 98 deu publicidade interna. Então, concluímos o fluxo de internalização. Mas nós ainda não tínhamos, internamente, uma legislação que dissesse como o Brasil se valeria dessa soberania. Veja, a CDB, ela reconhece a soberania, mas ela não diz quais serão as regras a serem cumpridas em cada um dos países soberanos para que o interessado obtenha o consentimento para acessar o recurso genético e o que ele vai ter que fazer a título de repartição de benefícios. A CDB só reconhece, olha, você é soberano, você fixa as suas regras, desde que elas não sejam arbitrárias. É isso que está previsto na CDB. Caberia a cada país definir o seu regramento, o que naturalmente traz complexidade aqui para esse processo. A gente não tem como negar isso. Se a gente tem um tratado internacional que tem 193 partes hoje, se a memória não me trai, e cada uma dessas partes pode definir a regra específica em seu território para acessar os seus recursos genéticos, já dá para imaginar que a gente vai ter um quadro de razoável complexidade aqui. Essa complexidade decorre desse reconhecimento da soberania. Então, o Brasil aqui, mesmo depois de se tornar parte do protocolo, da convenção, ele ainda não tinha uma legislação interna dizendo o que precisaria ser feito para acessar os recursos genéticos nacionais. Existia, é verdade, discussões no Congresso Nacional. A então senadora Marina Silva, por exemplo, ela já havia apresentado um projeto de lei que buscava dizer exatamente isso. Como que vai ser feito? Qual o procedimento a ser seguido se um brasileiro, se um estrangeiro quiser acessar recursos genéticos nacionais? Mas o projeto dela ficou dormindo lá no Congresso Nacional. Até que, em 2000, nós tivemos um fato que funcionou como uma mola propulsora para a regulamentação desse tema no Brasil, que foi o acordo de cooperação técnico entre BioAmazônia e a Novartis. A Novartis, como vocês sabem, é uma farmacêutica suíça de grande relevância, responsável pela produção de inúmeros medicamentos. E, na época, em 2000, ela celebrou um acordo com uma organização, que era a BioAmazônia, por meio do qual ficou estabelecido
que essa organização ela coletaria micro-organismos no território brasileiro, em especial na região Amazônia, enviaria esses micro-organismos para a Novartis para que a Novartis ela avaliasse o potencial de desenvolvimento de produtos, encontrar ou não encontrar novas moléculas aqui que levassem ao desenvolvimento de produtos, né? Não é algo que a Novartis fez só no Brasil. Na mesma época, ela tinha projetos semelhantes, por exemplo, no México, que inúmeros micro-organismos foram coletados no território mexicano e analisados pela Novartis. Essa é uma parte da história, aliás, pouco contada, e que não resultou em nenhum desenvolvimento de nenhum produto, né, porque não se chegou. A gente sabe que o processo de pesquisa e desenvolvimento nem sempre gera frutos, né? Pode gerar, e quando os frutos são gerados, eles podem gerar lucros importantes, astronômicos até, mas nem sempre geram frutos. Mas o fato é que, neste momento aqui, diante da ausência de uma lei brasileira que dissesse como que isso aqui seria feito, todo o procedimento foi regulamentado por um acordo de cooperação técnico que foi criado entre a Novartis e a Bioamazônia, que dizia, em apertada síntese aqui, que a Bioamazônia deveria coletar esses micro-organismos, mandar esses micro-organismos para a Novartis na Suíça. Então eles seriam processados lá, a Novartis verificaria o interesse comercial, tentaria identificar moléculas com potencial para o desenvolvimento de produto, e ficaria responsável por pagar royalties pelos produtos que viessem a ser desenvolvidos em um percentual que, salvo engano meu, era de 1% sobre os ganhos com esses produtos, né? Na época, esse acordo foi um escândalo, né? E esse artigo de opinião aqui do renomado cientista, do professor Carlos Alfredo Joly, é um símbolo. Não foi só ele que criticou o acordo foi multicriticado, inclusive pelo governo brasileiro. Foi muito criticado, né, com a percepção que vigorava à época, é que a falta de uma lei no Brasil sobre o tema estava levando a situações em que o Brasil estava perdendo a sua biodiversidade sem ter uma retribuição justa e equitativa, como constava na CDB. Mas o que era justo e equitativo? A gente não tinha um parâmetro, né? O parâmetro foi fixado neste acordo. Então, esse acordo, de fato, se tornou um escândalo, foi denunciado. Na época, o ministro de Meio Ambiente era o ministro José Sarney Filho, né, que depois veio a ser ministro do Meio Ambiente novamente, posteriormente, em outro governo, mas ele bateu muito forte. Essa questão foi levada para o Congresso Nacional. Então, na época, isso aqui virou um tema de comoção nacional, né, com a visão de que, olha, estamos perdendo a nossa biodiversidade, estamos repetindo a biopirataria do passado, algo que nós vivemos, por exemplo, com as seringueiras aí há muito tempo atrás, né? E a resposta que foi dada a esse sentimento coletivo de que nós estávamos entregando a nossa biodiversidade a preço de nada foi a edição de uma medida provisória. Vejam, tínhamos um projeto de lei que eu mencionei da Marina lá no Congresso. O projeto foi deixado de lado porque havia um senso de urgência. E esse senso de urgência foi o que motivou a edição de uma medida provisória, né, que tem como requisitos para a sua edição a existência de relevância e urgência. Essa medida provisória foi editada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, ainda em 2000, e ela nasce com um espírito, vejam o contexto, ela nasce com o espírito de proteger a biodiversidade, de travar, de evitar que a biodiversidade brasileira vaze para o mundo afora sem a devida proteção. Então, ela, de fato, e as suas normas, os seus dispositivos mostram isso com muita clareza, ela criou uma espécie de castelo, de fortaleza em torno da biodiversidade brasileira, que, no primeiro momento, parecia algo inteligente a se fazer. Parecia algo inteligente como uma resposta ao momento que a gente estava vivendo aqui, a um momento em que havia uma crise de biopirataria. Essa medida provisória, então, foi editada em 2000 e começou a ser aplicável, em tese, a qualquer pesquisa e desenvolvimento com biodiversidade no território brasileiro. Então, desde 2000, então, esse é um ponto que eu queria deixar bem marcado aqui nessa nossa conversa, nós temos no Brasil uma legislação que regulamenta acesso ao patrimônio genético, ou seja, pesquisa e desenvolvimento com o patrimônio genético brasileiro. Não estamos falando de algo novo. A legislação que a gente vai estudar
com maior detalhamento ao longo do nosso curso, que é a Lei 13.123 de 2015, ela já é mais nova, estamos falando de uma lei de 2015, mas ela não é o nosso primeiro marco legal sobre esse assunto. O nosso primeiro marco legal sobre esse assunto é a medida provisória 2052, que depois ela seria reeditada e renumerada e passou a vigorar e ficar mais conhecida com a numeração 2186, 16 de 2001, né? Porque ela ia sendo sucessivamente reeditada. Aliás, curiosamente, ela é uma medida provisória que vigorou durante 15 anos, até ser substituída pela legislação atual. É uma medida provisória que não foi tão provisória assim. Ela, muitas vezes, é criticada, e eu mesmo sou um crítico da medida provisória, acho que quase todos são, que ela se mostrou não muito benéfica para promover o que ela pretendia mesmo, que era aquele objetivo da CDB que nós falamos, repartição justa e equitativa dos benefícios. Ela, de fato, merece as críticas, mas o contexto é importante que a gente entenda aqui. A gente está falando de um momento em que nasce como uma resposta a um caso de biopirataria e que o mundo não tinha referência. O Brasil aprendeu muito apanhando em matéria de regulamentação de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. Diferentemente do que acontece com a grande maioria dos temas, em que a gente tem referências externas. Então, se a gente vai elaborar uma lei que vai tratar do representante comercial, do contrato de distribuição, ou mesmo da proteção do meio ambiente, responsabilidade civil por dano ambiental, a gente tem referências fora do Brasil. Tem experiências que a gente pode aproveitar, claro, com as devidas adaptações, mas há onde beber. Aqui, o Brasil foi um pouco pioneiro nessa história. Então, foi pioneiro para o bem, porque aprendeu bastante, mas também para o mal, porque acabamos apanhando muito também nesse processo todo. Tá? E por que a gente disse que a medida provisória não era muito boa? Aliás, para muitas pessoas ela era péssima. Porque ela trazia uma complexidade gigantesca para o processo de pesquisa e desenvolvimento, que eu busco mostrar aqui em breves linhas nesse fluxograma, para que a gente comece pelo final. Pra vocês terem uma ideia, o tempo necessário, muitas vezes, em média, para que eu conseguisse dar início regularmente a uma pesquisa para o desenvolvimento de um produto com finalidade comercial, como um medicamento, um cosmético, um produto químico, era de mais ou menos 2 anos. Imaginem que entre a concepção dessa pesquisa, a concepção dentro de casa, de um laboratório, e a possibilidade de início dessa pesquisa, se tinha que aguardar mais ou menos 2 anos. Né? Se levava mais ou menos 2 anos. É claro que esse processo poderia ser mais rápido, mais devagar. A gente fala um pouco tempo médio pela experiência. E por que isso demorava tanto? Porque a medida provisória trazia inúmeras dificuldades, inúmeras amarras que tornavam esse processo difícil. A coisa começava desde a definição do provedor. Então, pensando nisso aqui como um fluxo de pesquisa no escopo da medida provisória, a gente tinha a primeira definição. Bom, que espécie eu vou pesquisar? Ou seja, eu vou acessar. Né? Eu tinha que definir quais seriam o provedor dessa espécie. O que é o provedor na época? Né? Esse conceito hoje ele não tem mais aplicação no âmbito da legislação nova. Era o titular da terra, da propriedade, onde eu obtivesse essa espécie. Então, se eu tivesse um pé de maracujá no meu jardim, eu era o provedor desse recurso genético. Veja, não era o Estado brasileiro, não era a sociedade brasileira, era o João, que tem lá um pé de maracujá no jardim, o provedor desse recurso genético. Né? Bom, mas tudo bem, o João tem a propriedade dele, como que ele comprova que ele é o proprietário daquela área? Ah, depende, o João está aqui em São Paulo, ele tem uma casa, ele tem aqui consegue tirar no cartório uma certidão de matrícula do imóvel e mostrar que ele é o provedor, que ele é o titular, o dono da casa. Mas em regiões que a gente tem problemas de regularização fundiária graves, como em boa parte da Amazônia, como que faz? O problema começava daí. Ah, que documento que vai atestar que fulano é o provedor? Eu vou aceitar documentos que comprovam só a posse? Será necessário comprovar a propriedade? Então, gastava-se uma energia enorme já na fase de definição do provedor. Depois se tinha que obter, tanto para o acesso ao patrimônio genético como para o acesso ao conhecimento tradicional associado, o consentimento com a realização daquela pesquisa, consentimento prévio.
Então, eu tinha que negociar com o João, que eu iria fazer uma pesquisa, explicar para ele uma legislação que ele não conhecia, até que ele consentisse com essa pesquisa. Hoje, esse consentimento ainda é necessário para o acesso a conhecimento tradicional associado, mas nesses termos, patrimônio genético não é mais, mas na época era. Então, depois que eu recolhia, que eu o reunia, toda a documentação exigida pela legislação, e aqui eu só estou dando alguns exemplos, né? Se exigia ainda projeto de pesquisa nos termos previstos na legislação, se exigia documentação que comprovasse que o solicitante, que só poderia ser pessoa jurídica, ou seja, a pessoa física, não poderia fazer acesso ao patrimônio genético no Brasil, que comprovasse que ela tinha lá entre os seus objetivos institucionais a realização de pesquisa. Eu apresentava tudo isso para o colegiado, que era o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que poderia fazer exigências, e normalmente se fazia, até porque ele estava aprendendo a aplicar a lei, exigia-se a realização de pareceres externos para análise daquele processo, até que se outorgava essa autorização, né? Processo que demorava aí, quase 2 anos. Depois disso, você tinha aí sim a possibilidade de se fazer pesquisa e se explorar economicamente um produto. Detalhe importante, nessa legislação, se eu quisesse só fazer pesquisa científica, eu tinha que passar por esse processo todo para obter uma autorização de pesquisa científica. Se depois essa pesquisa fosse promissora e eu quisesse realizar o desenvolvimento de um produto, um desenvolvimento tecnológico, bioprospecção, eu tinha que pedir uma nova autorização. E parte desse processo era repetido. Então, é um processo que era bastante complexo. E, não em vão, essa é uma lei, essa medida provisória, que não pegou. Ela não pegou no Brasil. Ela pouco era cumprida, inclusive pelas instituições públicas. Tá? Aqui eu não estou falando só das empresas, as universidades federais, as universidades estaduais, em sua grande maioria, sequer sabiam da existência dessa lei. E tocaram a vida como se elas não tivessem, como se ela não tivesse existido. Tá? O mesmo vale para as empresas, que também tocaram a vida como se essa lei não tivesse existido. Parte disso em razão do desconhecimento puro, né? Falta de capacitação mesmo, de um tema novo, que pouca gente conhecia. Parte disso em decorrência mesmo da dificuldade de se operacionalizar. Né? Então, como a lei não pegou, a gente tinha uma situação grave de descumprimento amplo e restrito. Esse descumprimento, essa situação só começou a mudar quando o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é a autarquia federal que tinha como missão institucional fiscalizar o cumprimento dessa norma, decidiu fazer uma operação de fiscalização buscando o combate à biopirataria. E o IBAMA foi lá, então, em 2010, e promoveu, né, uma em 2010 e uma em 2012, 2 grandes operações. A Operação Novos Rumos, olha o nome, Novos Rumos 1 e 2. Era para mudar o rumo do uso da biodiversidade no Brasil. Com isso, o IBAMA chegou a aplicar, na época, mais de 220 milhões de reais em multas em todo mundo, universidade, empresa. Aqui nessa reportagem de 2010 é só a primeira fase da operação. Depois nós tivemos uma segunda fase, o número supera 220 milhões de reais. Esse quadro turvo, esse quadro de amplo desconhecimento, descumprimento da norma, levou a uma pressão da sociedade, dos diversos setores da nossa sociedade, da academia, das comunidades tradicionais, do setor empresarial, para que o governo olhasse para esse tema que estava lá esquecido e trabalhasse no sentido de aperfeiçoar o marco legal vigente. O marco legal que nós tínhamos não servia. Isso era um consenso. Se existia um consenso nessa época, a gente teve a oportunidade de acompanhar esse processo desde o passado até esse processo de mudança muito de perto. Se existia um consenso é que a medida provisória não era boa. Havia, na verdade, dissensos do que precisaria ser mudado, mas com relação à sua insuficiência, inadequação para cumprir a sua finalidade prevista na CDB, isso era consenso. Tá? Em razão disso, o governo, a sociedade civil se engajaram num processo de discussão que levou aí alguns anos, até resultarem, pelo menos a partir de 2013 até 2015, que resultaram na construção de uma nova lei que seria aprovada em 2015, ainda na época do governo da ex-presidente Dilma Rousseff,
que foi a Lei 13.123 de 2015. Né? Essa lei, então, ela vem como um novo marco legal da biodiversidade. Ela vem para revogar a medida provisória, para que a gente tivesse um regramento mais fluido, que promovesse os objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica. Né? Essa foto que está aí é uma foto que eu tirei lá da cerimônia de sanção do projeto de lei. A presidente Dilma entraria logo em seguida aí, né? Dada a importância que o governo deu para o tema na época. De fato, lançou-se luz sobre esse assunto na época e da necessidade da gente ter uma atualização legal. Né? E só para que a gente, de novo, tenha uma visão geral, a gente vai explorar os detalhes da lei em seguida, especialmente com a Anitta, a gente saiu de um modelo como aquele em que eu tinha que aguardar 2 anos para começar uma pesquisa, muitas vezes, para um modelo em que a regra, veja só, defino o meu plano de pesquisa, identifico que espécie eu quero pesquisar e já posso pesquisar. Essa é a regra hoje. É uma regra em que eu não tenho o foco no controle estatal prévio. Eu confio no usuário, permito que ele acesse a biodiversidade e trago algumas contrapartidas para garantir a rastreabilidade dessa pesquisa. Então, ele vai ter momentos em que ele tem que incluir as informações sobre essa pesquisa num sistema, no SysGen, que falaremos ao longo do nosso curso, né? E que esse usuário também vai ter que cumprir regras de repartição de benefícios quando for o caso, para que a gente realize aquele objetivo da CDB que falamos lá atrás, né? Da repartição justa e equitativa dos benefícios. Então, o modelo atual é um modelo que veio para superar a antiga medida provisória. Mas a gente sabia já que nós não estávamos, diferentemente do que muitas pessoas pensaram, dado o desconhecimento da lei, mas nós não estávamos no momento inaugural desse tema no Brasil. A gente tinha lei sobre o tema desde 2000, e a gente tinha uma situação de amplo descumprimento. Então, um dos pontos que precisaria ser endereçado por esse novo marco legal da biodiversidade era resolver o passado. Era necessário resolver o passado. Era necessário que essa lei, além de olhar para frente, de regulamentar as novas pesquisas, que ela resolvesse esse passivo que ficou para trás. E por isso ela trouxe normas de transição. Essas normas de transição que foram trazidas nessa nova lei estabeleciam 2 determinações centrais. Primeiro, que o usuário que tivesse desenvolvido atividades que seriam regulamentadas pela medida provisória e que tinham descumprido essa medida provisória, em síntese, todo mundo, ou quase todo mundo, porque, de fato, o descumprimento era generalizado, eles teriam um prazo de 1 ano para se regularizar. Eles teriam um prazo de 1 ano para que eles pudessem se regularizar. Essa regularização trazia benefícios, como, por exemplo, a extinção da maior parte das multas que ele eventualmente tivesse recebido naquelas operações do IBAMA, né? E a redução maciça de algumas poucas. Então, a regra era a extinção, mas em algumas poucas hipóteses você poderia ter a redução de 90% do percentual. Então, era um incentivo bastante robusto. Mas a regularização, vejam vocês, ela não era uma faculdade, ela era um dever. Aliás, ela ainda é. E também se estabeleceu, aí como uma regra de transição mais tranquila, que os usuários que estavam regulares, era a minoria, que eles deviam trazer as suas pesquisas para um novo sistema, né, que é o que a gente chama de adequação. Então, você está regular, você possui autorização, você precisa transferir esses dados para o novo sistema, né, que é a atividade de simples adequação. Muito mais simples, não envolve aplicação nem anistia de multas, como no caso da regularização. Isso é importante que a gente conheça, pessoal, porque por mais que a lei tivesse estabelecido que esse prazo de regularização era de 1 ano, que esse prazo de transição para a regularização fosse de 1 ano, né? E eu estou falando de uma lei que entrou em vigor em 2015, então a tendência natural é que a gente fale, bom, mas se essa lei entrou em vigor em 2015, então não há interesse aqui em olhar para essa questão mais. Errado. Porque boa parte das situações, em parte significativa das situações, houve uma definição por normas infralegais de que esse prazo seria adiado ou seria considerado não iniciado.
Então, nós temos hoje, para a pesquisa básica ou para o desenvolvimento tecnológico, inúmeras situações que eu trago aqui só como alguns exemplos, e que a gente vai trabalhar ao longo do curso, em que eu que desenvolvi uma atividade durante a vigência da medida provisória, que foi de 30/6 de 2020 até 16/11, né, a partir de 17/11 nós tínhamos a nova lei, então, neste intervalo, quem desenvolveu a atividade de pesquisa, exploração econômica, remessa e divulgação de informações sobre conhecimento tradicional, precisa se regularizar, é o que diz a legislação. E esse prazo de regularização era de 1 ano, mas em inúmeras situações esse prazo foi considerado não iniciado, então ele ainda está em curso. Por isso que, por mais que nós foquemos na medida provisória, é importante que a gente tenha em mente que nós ainda precisamos conhecer, nós foquemos na nova lei, perdão, é importante que a gente tenha em mente que a gente ainda precisa conhecer a medida provisória, pelo menos o suficiente para que eu consiga cumprir estas obrigações aqui, obrigação de regularização e também obrigação de adequação, especialmente porque, apesar do curso estar sendo ministrado agora em 2022, para muitas situações eu ainda tenho prazo de regularização em aberto. E essas situações todas que estão aqui descritas brevemente são casos em que o adiamento ocorreu justamente porque o sistema de gestão do patrimônio genético, o SISGEN, ele ainda não se mostrou 100% completo. Ele se mostrou ainda carente de aperfeiçoamento, então, mesmo que o usuário quisesse se regularizar, ele não tinha como. Então, o legislador falou, bom, você ainda permanece com o seu prazo em aberto, você precisa conhecer a medida provisória para que você se regularize no prazo legal. Inclusive, um dos pontos centrais de conhecer a medida provisória é você saber que algumas atividades que foram desenvolvidas no âmbito da medida provisória não eram consideradas acesso para fins legais. E essas mesmas atividades hoje são consideradas acesso. Então, nós tínhamos, no âmbito da medida provisória, atividades como estudos taxonômicos que não eram considerados pesquisa e desenvolvimento. Então, se eu desenvolvi essa atividade antes de 2015, essa atividade não foi irregular, porque a medida, né, sem observar a medida provisória, porque a medida provisória estabelecia que pesquisas que visassem avaliar ou elucidar a história evolutiva de uma espécie ou grupo taxonômico não eram consideradas acesso, assim como não eram pesquisas que visassem a formação de coleções de ADN, tecidos, germoplasma, a elaboração de óleos fixos, de óleos essenciais, os testes de filiação, técnicas de sexagem e análise de cariótipo. Então, essas atividades eram atividades que não se considerava pesquisa e desenvolvimento, então não precisam ser regularizadas, mas várias outras precisam. Por outro lado, durante a vigência da nova lei, essas atividades aqui podem se enquadrar no conceito de pesquisa e desenvolvimento e deverão observar a nova lei. Então, entender a medida provisória, entender essa transição, é fundamental para que a gente não escorregue e continue fazendo as coisas como eram feitas no passado, sem observar a nova legislação. Isso é bastante importante. Aliás, pouco tempo depois da publicação da nova lei, da Lei 13.123 de 2015, há alguns pesquisadores brasileiros que se dedicavam à pesquisa taxonômica, eles publicaram uma carta na revista Science justamente criticando a medida, a nova lei, porque ela teria trazido para dentro do seu escopo, enquadrando no conceito de pesquisa, pesquisas taxonômicas que antes estavam fora. Então, por isso é importante entender essa transição. Sim, já caminhamos para uma nova lei, uma lei que busca tratar o tema de forma diversa, mas é importante que a gente tenha aqui em mente que essa nova lei, ela não nos isenta de conhecer esses aspectos da legislação anterior, seja para que eu consiga entender que algumas atividades que antes não eram reguladas passaram a ser, seja para que eu possa identificar atividades que foram desenvolvidas no passado irregularmente, que precisam ser regularizadas e que ainda estão em prazo de regularização. Então, vamos falar bastante disso posteriormente na aula de pesquisa. Tá? Bom, e o que essa nova lei estabeleceu? Né? Quais são os seus fundamentos centrais? O que ela estabeleceu, vocês vão ver com a Anita daqui a pouquinho. Mas quais foram os seus fundamentos? Os seus fundamentos são uma resposta à medida provisória.
né? Quando a gente pega a exposição de motivos dessa lei, o que está dito lá com letras firmes, né? Que o seu objetivo era facilitar a pesquisa para todos os setores. Pesquisa essa que era dificultada lá atrás. Com essa facilitação, a ideia era gerar mais negócios com a sociobiodiversidade e, a partir dessa geração de negócios, mais benefícios a serem repartidos. A mudança era de uma regulamentação de controle estatal prévio, menos ênfase em mecanismos prévios de controle, para uma regulação de resultado. Uma regulação que vai olhar um objetivo lá na frente. Tivemos negócios, vamos ter benefícios ou não vamos ter benefícios? Mas nós tivemos aí uma contrapartida, que foi garantir a rastreabilidade da pesquisa. Então, sim, a regra é o usuário pode fazer a pesquisa sem autorização do Estado, mas a rastreabilidade precisa ser garantida, né? E por isso a gente tem mecanismos como o Sisgem, que existem justamente para garantir essa rastreabilidade, né? Uma das resistências, e até naturais, que a gente observa na prática, quando tratando dessa lei, é que alguns pesquisadores se perguntam, mas por que eu tenho que informar todos esses dados dentro de um sistema? Para garantir a rastreabilidade. E essa garantia já é uma troca. Houve aqui um trade-off importante com relação a um sistema anterior que exigia um controle prévio. Além de garantir um controle posterior, porque você obtinha a autorização e depois teria que ficar enviando relatórios anuais, você tinha um controle prévio. Hoje, a regra é que você não tem controle prévio nenhum, mas tem que prestar informações que garantam a rastreabilidade das pesquisas. O consentimento prévio, como vocês verão, passou a ser exceção. Ele só é necessário no caso em regra, em caso de acesso a conhecimento tradicional associado, o acesso ao patrimônio genético, ele não demanda mais esse consentimento prévio. E você passou a ter regras e parâmetros bem definidos com relação à repartição de benefícios. Antes, a repartição de benefícios era negociada caso a caso, agora a gente tem parâmetros bem específicos, percentuais pré-fixados, que vocês verão com a Anitta. Tá? E, claro, o incentivo à regularização de que falamos há pouco. Então, sabíamos que existia um passivo e que esse passivo precisava ser resolvido, por isso essas regras de transição que mencionamos há pouco. Né? Com isso, a gente passou a ter um regime jurídico brasileiro de acesso e repartição de benefícios, que atualmente ele é composto desde previsões constitucionais muito gerais, de pouca aplicação imediata no nosso dia a dia, como a disposição do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2, que diz lá que é um dever do poder público preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético nacional. Isso é feito por meio de normas e de fiscalização do cumprimento dessas normas, né? Da proteção, da Convenção sobre Diversidade Biológica e da proteção por ela trazida. Então, a nossa Constituição é parte do nosso regime jurídico de acesso e repartição de benefícios. A Convenção sobre Diversidade Biológica também, que é internalizada, então ela é parte hoje do nosso ordenamento jurídico, ela funciona como uma norma nacional também. Nós temos ainda a Lei Complementar 140 de 2011, que atribui à União competência, poder para gerir o patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado. Veja que ela não atribui propriedade, mas ela atribui para a União poder para gerir, e essa gestão é feita justamente pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, previsto na Lei 13.123, falaremos daqui a pouco. Nós temos leis estaduais que não possuem eficácia prática, mas eu menciono só para que vocês conheçam. A gente tem uma lei de acesso aos recursos genéticos no Acre e outra no Amapá, que são pioneiras, inclusive, antecedem a medida provisória, como vocês podem ver pela data, são leis de 97, mas de pouquíssima efetividade, foram aplicadas pouquíssimas vezes ao longo da história, e hoje até se questiona se elas permanecem em vigor ou se foram revogadas com a superveniência da legislação federal sobre o tema, que é claramente incompatível com o modelo dessas leis. Essa é uma discussão mais jurídica do que efetivamente prática aqui. O fato é que elas não têm tido eficácia social, efetividade mesmo, não têm sido aplicadas. E o coração do nosso sistema é justamente, atualmente, né, a Lei 13.123, o decreto que a regulamenta, o decreto 872 de 2016, as resoluções do CEGEM, criadas para implementação da lei e do decreto e as orientações técnicas do CEGEM, e algumas portarias do Ministério do Meio Ambiente. Então, esse é o quadro que nós temos hoje em relação à regulamentação de acesso e repartição de benefícios no Brasil. E para fechar essa nossa primeira metade da aula,
pessoal, eu não posso deixar de mencionar, até por ser o nosso objetivo aqui apresentar a regulamentação internacional também sobre esse tema, eu não posso deixar de mencionar para vocês, ainda que não seja um objetivo central do nosso curso, por isso que a gente fará essa menção brevemente, de um novo ator que entrou no campo agora, recentemente, e que certamente deverá ser objeto de atenção de vocês em breve, que é a figura do Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya, ele é um novo tratado internacional complementar à Convenção sobre Diversidade Biológica. Então, a Convenção sobre Diversidade Biológica é uma convenção quadro, é um quadro que foi parcialmente escrito e que foi sendo complementado por outros tratados adicionais, né, como o Tratado de Cartagena, que trata sobre biossegurança, e mais recentemente, o seu filho mais jovem é o Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya, ele nasce da negociação no âmbito da CDB em 2010, entrou em vigor internacionalmente em 2014, e o seu objetivo vejam vocês, promover de forma mais intensa aquele terceiro objetivo da CDB, a repartição justa e equitativa dos benefícios. Então, a repartição justa e equitativa entendeu-se, né, entenderam as partes da CDB, os Estados-partes, os países, que ela estava prevista, sim, na Convenção, que reconhecia, como vimos, a soberania dos países de criar regras de repartição de benefícios e de acesso aos seus recursos, né, criar os chamados regimes nacionais. Mas esses regimes nacionais, para que eles tivessem efetividade, eles dependiam, e ainda depende de certo modo, da observância das suas regras por os interessados em realizar acesso aos recursos genéticos. Então, se alguém vem ao Brasil e quer acessar uma espécie brasileira, se ele não observa a nossa legislação e leva essa espécie para fora, o Brasil tinha pouca margem de ação para fazer valer a sua legislação fora do território nacional, por uma questão de soberania. Essa constatação de que a simples existência de regimes nacionais era insuficiente para promover a repartição de benefícios, né, ela levou à negociação do protocolo adicional que visava superar esse problema, visar superar a soberania com um limite para a efetividade. A ideia era que os países aceitassem, por meio de um acordo internacional, um compromisso conjunto de fiscalizar em seu território o cumprimento das legislações uns dos outros. Então, sim, se um recurso brasileiro, um recurso genético, um conhecimento tradicional associado brasileiro for acessado no Brasil e levado para a Alemanha, o Brasil pouco pode fazer na Alemanha. Mas se o Brasil e a Alemanha forem parte do Protocolo de Nagoya, como hoje de fato são, a Alemanha está obrigada a fiscalizar o cumprimento da legislação brasileira em território alemão, dentro dos limites do protocolo. Então, hoje, a Alemanha aceitou essa efetividade da legislação brasileira em seu território, né? Em contrapartida a essa aceitação, os países desenvolvidos, como a Alemanha, exigiram que os países em desenvolvimento, como o Brasil ou qualquer outro detentor de biodiversidade, melhorassem, aperfeiçoassem os seus regimes nacionais, as suas leis nacionais, para que elas se tornassem menos complexas. Havia uma percepção que, se de um lado as leis não estavam sendo cumpridas nos países de destino, de outro, os regimes eram complexos demais. E, de fato, eram. A gente vê o exemplo brasileiro com a medida provisória. Então, esse quadro levou a um protocolo que tem lá dois eixos centrais. De um lado, os países se comprometendo a construir uma espécie de sistema de compliance global. Ora, vocês terão que fiscalizar o cumprimento da legislação uns dos outros. De outro, os países se comprometendo a melhorar o seu regramento interno para que eles se tornem menos complexos, não arbitrários, justos e adequados, né? Para que tudo isso funcione, para que tudo isso se efetive na prática, cada país tem que adotar medidas internas, né, para a implementação do protocolo de Nagoya. Precisa definir internamente por meio de medidas legislativas aqui no Brasil, em outros países pode ser por meio de outros tipos de normas, mas aqui no Brasil a gente vai precisar de uma lei para implementar o protocolo de Nagoya. E um ponto que eu queria destacar aqui sobre o protocolo de Nagoya, pessoal, é que ele muda um pouco o eixo do debate, ou ele amplia o debate com relação ao acesso aos recursos genéticos. Se antes, quando nós tratávamos desse tema, o nosso foco sempre foi
olhar o que é da biodiversidade brasileira, porque a nossa legislação, e a Rita vai explorar isso de forma muito mais detalhada, ela versa sobre a legislação sobre os recursos genéticos e conhecimentos tradicionais brasileiros. Este é o foco da nossa legislação. O que não é brasileiro não é regulado pela nossa legislação. Esse sempre foi o foco do estudo desse tema no Brasil e das preocupações e da adoção de medidas para a observância da legislação. Com a implementação do Protocolo de Nagoya, ainda em curso, o Protocolo de Nagoya foi recentemente ratificado pelo Brasil, o Brasil passou a fazer parte agora só em junho de 2021, ele terá que ser implementado. Então, a gente ainda não tem todo o regramento que terá que ser seguido internamente. Mas o fato é que, a partir desta implementação, eu diria já a partir do presente momento, mas com mais vigor a partir da complementação do processo de implementação, para dizer como que a gente vai implementar Nagoya no Brasil, nós, pesquisadores, sejam universidades, sejam empresas, sejam outros tipos de entidades, pesquisadores individuais, nós teremos que passar também a olhar para a biodiversidade estrangeira e verificar que medidas eu preciso adotar para garantir que também o regramento relacionado ao acesso dessa biodiversidade esteja sendo observado. Então, a tal biopirataria, é uma via de mão dupla, né? Ela não vale só para a nossa biodiversidade, vale para a biodiversidade estrangeira também. Então, se a expectativa é que tanto os brasileiros como estrangeiros observem a legislação de acesso à biodiversidade brasileira, a Lei 3.123, a expectativa do estrangeiro é que também a sua legislação seja devidamente observada. Então, o Protocolo de Nagoya vem para isso, e agora, além de ter um olhar sobre a nossa biodiversidade, nós precisaremos ter um olhar sobre a biodiversidade estrangeira. E só para fechar, e aí nós passamos a tratar aqui, abrir para perguntas, alguns breves elementos importantes do Protocolo de Nagoya. Ele é, como eu disse, um acordo multilateral, acessório à CDB, multilateral porque tem várias partes, acessório à CDB porque, como vocês viram, ele é um protocolo complementar à Convenção sobre Diversidade Biológica, mas nem todo mundo que é parte da CDB é parte da Convenção sobre Diversidade, nem todo mundo que é parte da Convenção sobre Diversidade Biológica é parte do Protocolo de Nagoya, é um outro tratado, então tem que passar por um processo de internalização também. Tá? O objetivo desse tratado, como eu mencionei, é garantir que aquele terceiro objetivo da CDB seja cumprido, ou seja, que a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais seja garantida, seja assegurada. Lembrando que o protocolo define utilização como pesquisa e desenvolvimento. Então, o protocolo chama de utilização, que o protocolo fala em utilização de recursos genéticos ou conhecimento tradicional, ele está chamando aí de pesquisa e desenvolvimento. Tá? É diferente do que acontece na nossa legislação local. Na legislação brasileira, a gente chama pesquisa e desenvolvimento de acesso, no protocolo a gente chama de utilização, e na CDB, o que a gente chama de acesso é a obtenção dessa amostra para uma posterior pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui tem um jogo de terminologia que é importante a gente ter em mente, até quando a gente está lendo e interpretando esses acordos internacionais. Tá? E, justamente para garantir esse objetivo, o protocolo traz a necessidade de instituição de mecanismos de colaboração entre os países para que se transmitam informações sobre o acesso a recursos genéticos e que se desenvolva, que se promova ações de fiscalização para garantir o cumprimento dessa norma. O protocolo hoje ele está em vigor desde 2014 no mundo, já tem 136 partes, e nós temos estados ou blocos econômicos relevantes, como a União Europeia, o Reino Unido, agora separadamente por causa do Brexit, né? A China, a África do Sul, a Argentina, México, todos esses já ratificaram. Nós já tivemos 3 reuniões de partes do protocolo, as chamadas MOPs, que são reuniões para definir como que ele vai ser implementado. E o Brasil, como eu mencionei, ele ratificou esse protocolo em 2021. Tá? Com isso, pessoal, eu encerro essa primeira parte expositiva da nossa área, da nossa aula. Queria abrir agora para perguntas e respostas antes que a gente possa passar para o intervalo. A Tainá Miller está perguntando aqui, gostaria que detalhasse como a repartição de bens ocorre da Lei 323 de 2015.
Tainá, eu não vou dar spoiler em relação a isso aqui. A Anita, que vai falar em seguida, ela vai detalhar isso bem para vocês. Tá? Ela vai explicar como que funciona essa repartição no âmbito da Lei 3.123 de forma mais detalhada, então prefiro que vocês aguardem aí a resposta da Anita com relação a essa pergunta especificamente. Tá? Tem uma outra pergunta aqui da Luciane Soares. Né? A Luciane colocou aqui, considerar a prerrogativa prévia autorização para acesso, mas não considerar essa prerrogativa para patrimônio genético é um problema grave. As tradições de uso e costumes são muito mais facilmente conhecidas por diferentes maneiras de identificação de ativos genéticos. Gostaria de saber por que essa diferenciação ocorreu em sua análise jurídica na garantia de que esses ativos não serão pirateados. Luciano, sua pergunta é bem importante. Né? A Luciano está trazendo aqui um pouco de como funciona essa distinção, né, entre o que foi feito na nova lei, consentimento prévio informado. A Convenção sobre Diversidade Biológica, ela permite que cada Estado é soberano para dizer, olha, como vai se dar o consentimento para o meu recurso genético? A gente tem modelos diferentes no mundo inteiro. Tem países que estabelecem que você precisa ir ao país, ir a um órgão público e pedir o consentimento para que você possa obter aquele recurso genético e acessar. No Brasil, a gente teve por muito tempo esse modelo, Luciane, que era um modelo baseado na autorização. Então, para que você obtivesse esse material para pesquisa, você tinha que pedir não só o consentimento do provedor, né, mas também, especialmente, uma autorização do Estado. Você tinha duplo consentimento no Brasil. Você tinha o consentimento do dono da área e tinha o consentimento do Estado brasileiro, que se manifestava por meio do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Tá? Isso para fins de acesso a patrimônio genético e conhecimento tradicional. Entendeu-se que esse modelo, pelo menos na forma que ele vinha sendo aplicado antes, ele era refratário à pesquisa, porque acabava demorando demais para que os pesquisadores pudessem pegar uma singela planta para estudar em laboratório, muitas vezes para pesquisas sem finalidade comercial. Por isso, houve essa quebra, né? Uma quebra no sentido de, sim, o conhecimento tradicional associado segue estando sujeito ao consentimento prévio. Você não acessa conhecimento tradicional sem obter consentimento prévio das comunidades tradicionais. Mas, com relação ao patrimônio genético, que é lido como um bem da sociedade como um todo e não de alguma comunidade tradicional, né? O Estado brasileiro acabou optando por simplificar. É uma simplificação com responsabilidade, né? Porque, de fato, você não exige o consentimento, mas você exige que a informação conste no SISGEM e pode haver fiscalização quanto ao cumprimento, especialmente da obrigação de repartir benefícios. Então, foi uma análise, eu diria, de custo-benefício em relação à regulação aqui, dado que o modelo anterior não se mostrou muito vitorioso, e no mundo inteiro o modelo de submissão de tudo à prévia autorização do Estado não tem sido muito vitorioso. A gente percebe isso em pesquisas de legislação comparada. João, a gente tem Opa! Tinha alguém aqui com a mão levantada? Por favor. Que era Deixa eu pegar aqui o nome dela. Kessia. Kessia, eu vou te liberar para falar, você... Cássia, desculpa. Vou abrir o microfone dela, tá, João? Cássia, por favor. Cássia, pode falar. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, bom dia. João, eu sou a Cássia, eu moro aqui no Pará. Eu trabalho na área, aqui nessa área de várzea, com o pessoal que trabalha com açaí, com consultoria ambiental para a fábrica de açaí. E aí, há 2 anos atrás, caiu na nossa mão uma questão de uma empresa americana que trabalha aqui, que explora comercialmente a polpa do açaí e que levou essa polpa para fora e fez um energético. E aí a gente preocupado se a gente teria que, a gente como enquanto fábrica, teria que começar a pensar nessa questão da ARB, né? E a gente leu essa lei, leu, releu, foi atrás, mas a gente não conseguiu uma resposta. Se as fábricas de açaí, a partir do momento que elas pegam esse açaí da várzea, do ribeirinho, e traz para dentro da fábrica, manipula
essa matéria e cria novos produtos, a gente tem obrigação ou de forma voluntária precisa fazer essa RB e dar procedimento a esse processo, né, de aderir e fazer a repartição desses benefícios com as comunidades ribeirinhas, no caso. Obrigada, Cássia. Obrigado pela sua pergunta. Excelente a sua pergunta. Você traz temas aqui muito, muito ricos. Primeiro, Cássia, e acho que a Anita vai explorar isso na segunda metade da aula, a gente precisa ter aqui em mente que essa legislação ela só vai se aplicar quando houver nesse processo atividade de pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, vou dar um exemplo de quando ela não vai se aplicar. Se eu faço a coleta do açaí in natura e depois dou uma destinação, sem desenvolver ali nenhuma atividade de pesquisa e desenvolvimento, efetivamente, essa legislação não vai se aplicar, mesmo sendo o açaí uma espécie da biodiversidade brasileira. Por outro lado, se houver pesquisa e desenvolvimento na sua fábrica, antes da produção de alguma coisa, eu desenvolvo aqui um energético com açaí, eu desenvolvo aqui um outro produto com açaí, um cosmético com açaí. Se essa atividade que for desenvolvida na fábrica configurar pesquisa e desenvolvimento, aí a legislação ela vai incidir. E isso pode trazer para você algumas obrigações. Que obrigações são essas? Obrigação de fazer o cadastro da sua pesquisa no Sisgem, isso definitivamente se tornará necessário se houver pesquisa e desenvolvimento como açaí, e, eventualmente, a depender do setor e de como esse produto vai ser vendido, você pode ter obrigação de repartir benefícios. Isso eu estou considerando só, Cássia, uma situação em que envolva acesso só ao patrimônio genético, sem acesso ao conhecimento tradicional associado. Então, nessa situação, só do patrimônio genético, você vai ter que verificar. Eu me enquadro no conceito de pesquisa e desenvolvimento da lei? A Anita vai explorar esses conceitos daqui a pouquinho, você vai ver esse seu enquadramento. São conceitos bem abrangentes. O segundo passo será, se eu me enquadro, eu vou vender esse produto para que setor? E por que isso é importante? Porque a repartição de benefícios na nossa legislação ela tem uma diferenciação. Se for para o setor agrícola, que inclui alimentação, bebidas, é um regime específico, um regramento, e se for para outros setores, é outro regramento, e a Anita vai explicar um pouquinho daqui a pouco, e você vai conseguir se enquadrar bem. João, deixa eu apresentar uma pergunta aqui para você responder, do Leonardo Kimura. Ele pergunta, sobre o protocolo de Nagoya, você disse que muitos países já o aplicaram. Como é essa regulamentação? Eles têm algum sistema interno para biodiversidade internacional, tipo CIGEM? Você poderia dar um pouco mais de detalhes? Vamos lá. Sim, alguns países já implementaram o protocolo de Nagoya. Eu vou dar um bom exemplo aqui, que eu acho que é bem ilustrativo pela relevância econômica que possui. A União Europeia editou um regulamento específico para a implementação do protocolo de Nagoya em todos os países membros. Então, tem uma regulação master lá, uma regulação quadro, que já está valendo no âmbito da União Europeia. E ela obriga todos os países membros da União a adotarem legislação, medidas internas, não necessariamente legislação, mas medidas internas para assegurar a implementação do protocolo de Nagoya. Essas medidas internas vão envolver desde a identificação de checkpoints ou pontos de verificação. Por exemplo, a Alemanha, ela identificou lá como checkpoints a autoridade ambiental alemã, o equivalente ao IBAMA alemão. Então, essa entidade ela vai funcionar como uma autoridade checkpoint, uma autoridade de ponto de verificação. E para que serve essa entidade no âmbito da regulamentação europeia? Ela vai receber obrigatoriamente informações dos usuários que estiverem utilizando biodiversidade estrangeira no território alemão, que estiverem no escopo do protocolo de Nagoya, sobre a regularidade desse uso nos momentos que a legislação define. Então, ela estabelece, por exemplo, que antes de o interessado, indústria alemã, que desenvolveu um produto com a biodiversidade brasileira, imaginando que tem entrado lá na Alemanha hoje, ele vai fazer uma pesquisa de desenvolvimento, ou seja, uma utilização. Ela está sujeita à legislação brasileira e ao protocolo de Nagoya. Ele terá que informar essa autoridade alemã, em determinados momentos, que ele cumpriu a legislação brasileira e comprovar o cumprimento dessa legislação brasileira.
mediante a apresentação de alguns formulários. Depois a gente pode até mostrar para vocês, ou compartilhar com vocês, o conteúdo desses formulários bem simples, tá? Bem simples os formulários que são apresentados lá. E também essa legislação interna de cada país, né, de cada um dos estados da União Europeia, fixa as consequências por descumprimento. Então, essa obrigação existe, mas estão cumprindo ou não? Tem consequências lá, que vão, em alguns países, até de considerar como crime o descumprimento da legislação do país de origem. Então, vejam, tem países da União Europeia que consideram que o descumprimento da legislação brasileira de acesso na Alemanha é considerado um crime, algo que nem a gente considera, diga-se de passagem. E outros que a grande maioria consideram infração administrativa. Então, você pode ser penalizado em razão disso. Então, a materialização dessas obrigações vai se dando dentro desse contexto global do regulamento, com pequenas diferenciações em cada um dos estados. Então, lá na Alemanha, você pode ter um sistema próprio, parecido com o SISGEM, pode ser um pouquinho diferente em outros estados, tá? Mas funciona assim. A Coreia do Sul também tem sistemas próprios que já funcionam, dentre outros países. João, antes da gente encerrar, tem uma pergunta aqui do Gabriel. Vou fazer, e aí acho que a gente pode encerrar essa parte e passar para a segunda parte da aula. Gabriel Cavalcante pergunta: as pesquisas de revisão de literatura sobre uma amostra de patrimônio genético, a partir de fontes secundárias, publicações, inventários, artigos científicos, etc., caracterizam acesso? A lei expressa claramente isso para conhecimento tradicional associado, mas fica a dúvida se devemos interpretar o mesmo para o patrimônio genético. Muito rica a sua pergunta, Gabriel, e, aliás, traz aqui à tona uma discussão relevantíssima que está a ela relacionada. Bom, o que a lei brasileira entende como acesso, que é a grande questão, né? O que é acesso para a lei brasileira, já que esse é o gatilho para a sua aplicação, né? Pesquisa e desenvolvimento. Ela entende como acesso o desenvolvimento de pesquisas sobre a informação oriunda, né, do patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Ela não fala na obtenção de algo material, né? Diferentemente do que acontecia na medida provisória, em que essa discussão ainda existia, se haveria necessidade de obter algo material para que eu considerasse que é a pesquisa e desenvolvimento. A nova lei, quando ela define patrimônio genético, ela não fala mais em algo material, ela fala em informação. E essa informação, de acordo com a leitura que hoje faz o entendimento predominante aí no âmbito do governo brasileiro, inclusive entendimento esse manifestado já em fóruns internacionais, essa informação pode estar registrada em diversos lugares. Pode estar registrada em uma publicação escrita, e pode ser, inclusive, uma informação registrada em um banco de dados de sequências digitais de um determinado organismo que está disponível em outro lugar no mundo. Então, um grande debate que existe hoje no âmbito do protocolo de Nagoya é a aplicabilidade ou não do protocolo ao chamada utilização de sequências digitais. Então, pesquisa e desenvolvimento com sequências genéticas que estão em um banco de dados, você bebe dessas sequências para fazer a sua pesquisa. Olha, eu não peguei nada material, é como se eu tivesse aberto um livro. É exatamente a mesma coisa que você está trazendo aqui. E o entendimento hoje que predomina, né, no governo brasileiro, como eu disse, inclusive manifestações internacionais já foram feitas nesse sentido, é que sim, a atividade de realização de pesquisa com base nas sequências digitais e em outras informações que sejam provenientes, vale dizer, do patrimônio genético nacional, ela configura pesquisa e desenvolvimento e deveria ser objeto aí de aplicação da lei, se e quando for o caso. Tá? Então, eu diria que a forma mais conservadora de lidar com o tema, acho até que existiriam alguns debates jurídicos aqui, mas a forma mais conservadora, mais segura de lidar com o tema, até considerando a posição do governo, seria de considerar, sim, que a obtenção dessas informações e a aplicação em uma pesquisa e desenvolvimento pode configurar acesso e demanda, eventualmente, o cadastro no SISGEM. Né? Eventualmente, porque, como vocês verão com a Anitta, o cadastro no SISGEM depende, tem momentos certos para que ele seja feito. Por exemplo, antes de uma publicação. João, eu ia encerrar, mas a Gisela pediu para fazer uma pergunta, então eu vou liberar ela para falar com a gente. Gisela, por favor.
Gisela? Oi, vocês estão me escutando? Bom dia. Sim, bom dia. Então, eu gostaria de saber um pouco, porque eu pesquiso com prática xamanística, com xamanismo. Eu não trabalho com a classificação, enfim, de plantas, que se enquadra bem aí na questão do acesso do conhecimento. Mas eu gostaria de saber como é que eu me enquadro, esse tipo de pesquisa se enquadraria em toda essa discussão. Eu participo de rituais de curas, enfim, xamanismo ligado a também produção de conhecimento. E aí eu queria saber como é que se enquadraria nessa discussão e que você falasse um pouco sobre esse conhecimento tradicional associado. Obrigada. Obrigado, Gisela. Excelente sua pergunta. As questões envolvendo conhecimento tradicional associado são muito ricas e, por isso, a gente até trouxe para vocês aí na nossa terceira aula um encontro focado em conhecimento tradicional. Então, vocês vão ter acho que, oportunidade de debater isso em detalhes. Mas, claro que eu não vou deixar você sem responder, tá, Gisela? Só estou dizendo que isso vai ser ainda mais debatido adiante. O que a gente precisa ter em mente aqui, de novo, né? Primeiro, a gente precisa ter em conta que, quando a gente está falando dessa lei, ela só se aplica ao conhecimento tradicional que tenha algum grau de associação com o patrimônio genético. Não é qualquer conhecimento tradicional. Então, esse é um ponto de corte importante. Sempre que a gente está falando, então, do estudo que você está mencionando aí, envolvendo o xamanismo, a gente tem que estar falando desse estudo quando eu tenho o envolvimento de alguma espécie da biodiversidade brasileira. Por quê? É conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. As comunidades tradicionais, elas possuem uma série de outros conhecimentos que fazem parte, inclusive, do patrimônio imaterial brasileiro em muitas vezes. Mas, para que a gente tenha a aplicação dessa lei, a gente tem que estar primeiro falando de conhecimento associado ao patrimônio genético, a utilização, por exemplo, de uma espécie para uma determinada finalidade. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. Em sendo isso, a legislação vai se aplicar se, de fato, você estiver desenvolvendo uma pesquisa ou desenvolvimento. A simples participação em um ritual, por exemplo, não vejo nenhum gatilho aqui para incidência dessa lei, de forma alguma. Mas se você, por outro lado, está realizando estudos envolvendo né, seja a participação direta no contato com essas comunidades, né, para a identificação, sistematização desses conhecimentos, naquele contexto, para aplicação em uma pesquisa, pode ser uma pesquisa de diversos tipos. Se eu tenho o contato, a obtenção desse consentimento para a realização de uma pesquisa ou um desenvolvimento, aí a legislação vai se aplicar. O contato por si só não, a participação dos rituais não. O corte aqui vai ser, primeiro, tem um conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo, a aplicação que eu estou fazendo desse conhecimento é para uma pesquisa ou desenvolvimento? Se for, e você verá em seguida que o conceito de pesquisa e desenvolvimento ele é bastante amplo, eu precisaria observar o que está previsto na legislação, que no caso de conhecimento tradicional associado, envolve, inclusive, a necessidade do prévio consentimento da comunidade tradicional para que eu realize a pesquisa. Então, diferentemente do que acontece com o patrimônio genético, a regra é eu posso ir lá, coleto o patrimônio genético e posso fazer o desenvolvimento, no caso do conhecimento tradicional, não. Há necessidade de eu ir à comunidade tradicional, detentora daquele conhecimento, ter o consentimento prévio informado, e aí sim que eu posso fazer uso daquele conhecimento na minha pesquisa. Eu queria encerrar, mas tem uma pergunta, João, duas perguntas, na verdade, que decorrem dessa. Então, acho prudente a gente responder aqui. E aí, pessoal, aí a gente vai encerrar para voltar com a Anita. Bom, em função ao que foi dito nesse momento, é uma pergunta da Keila Mourão, desculpa. Em função ao que foi dito nesse momento sobre a comunidade tradicional, e o acesso for apenas com pesquisa da socioeconomia, atividades técnicas, etc., ou seja, sem ter objetivo de acesso ao patrimônio genético, eu preciso cadastrar o projeto?
E aí a Tainá Miller também pergunta, mas se ela usar essas informações dos rituais para uma pesquisa, então ela está submetida à legislação, certo? Certo. Acho que o que a Tainá colocou é exatamente, né, o que a gente mencionou há pouco. Então, se a aplicação do conhecimento tradicional associado, partindo da premissa de que é um consentimento com conhecimento tradicional associado, vai ser aplicado para pesquisa e desenvolvimento, a legislação se aplica. Perfeito. Com relação a outro questionamento, volto ao ponto central aqui, né? Se não envolver pesquisa e desenvolvimento, né, se não tratar de pesquisa e desenvolvimento, a utilização do conceito do conhecimento ou do patrimônio genético, ele não envolve a aplicação dessa lei. Pode envolver outros cuidados. Outro dia me perguntaram, mas então eu posso pegar o patrimônio genético em qualquer lugar e dar destinação se eu não for fazer pesquisa e desenvolvimento? Não. A gente está falando de uma camada de regras, de uma camada de proteção existente no ordenamento jurídico brasileiro. Se eu vou, por exemplo, fazer uma coleta de uma espécie ameaçada de extinção, tenho que observar as normas aplicáveis a isso. Se eu vou entrar na unidade de conservação para obter uma espécie, eu tenho que observar as regras aplicáveis à pesquisa em unidade de conservação. Mas, especificamente em relação a essa legislação, né, se o acesso for para fins de pesquisa, seja ela qual for, ou desenvolvimento, e envolver a utilização de conhecimento tradicional, e vocês vão ver que o conceito de pesquisa é amplo, eu precisarei observar a legislação. Se, por outro lado, eu não envolvo pesquisa, aí a legislação não é aplicável. Vou dar um exemplo. A simples extração de manteiga de murumuru para venda para o setor de cosméticos é uma atividade hoje que é amplamente realizada. Se essa atividade for a simples extração da manteiga sem que envolva nenhuma pesquisa e desenvolvimento, ou a simples moagem de uma planta para ensacagem e venda para um determinado setor, aí não tem pesquisa e desenvolvimento. Se não tiver pesquisa e desenvolvimento, a legislação ela não se aplicaria. O grande corte aqui é a pesquisa e desenvolvimento, mas a Anita vai explicar para vocês um pouco melhor e vai trabalhar esse conceito, vai ficar mais claro.